Salve galera! O tema do vídeo de hoje é: acabou o dinheiro, o Estado e a função da austeridade fiscal. Antes de começar propriamente o tema do vídeo, eu gostaria muito de agradecer a você que, a partir do Apoia-se, contribui para a manutenção e melhora do nosso canal. Esse processo de solidariedade coletiva é fundamental para a gente continuar a fazer esse trabalho de disputa, de batalha pelas ideias e fortalecer uma hegemonia de esquerda com vistas à construção da nossa gloriosa e esperada Revolução Brasileira. A você, meu muito obrigado. Na atual conjuntura brasileira, desde principalmente de 2015, existe um discurso que corre muito, que é a ideia de que o governo do PT gastou muito dinheiro, que acabou o dinheiro do Estado, que a gente não tem mais dinheiro para investir e agora é a vez da austeridade fiscal. O que é austeridade fiscal? É basicamente a ideia de que é necessário cortar gastos para recuperar o crescimento econômico, porque o corte de gastos faria com que os agentes do mercado, ou seja, as empresas, recuperariam a confiança de que o Estado tem capacidade de honrar seus compromissos, ou seja, que o Estado tem capacidade de pagar as suas dívidas. Isso aumenta a confiança desses agentes econômicos. Aumentando a confiança, vai vir mais investimentos. Com a vinda de mais investimentos, consequentemente, teremos a recuperação do crescimento econômico e a saída da crise. Esse é o discurso desde que Dilma colocou Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, se aprofunda com o governo Michel Temer e Henrique Meirelles e chega às raias do absurdo com o governo Bolsonaro e com Paulo Guedes, né? A ideia de que tem que cortar gastos é uma ideia repetida de maneira onipresente e universal nesses meios liberais, social-liberais. E, inclusive, o momento econômico do Brasil atual, em que não existe nenhum sinal significativo de recuperação da crise econômica, que é um aprofundamento do desemprego, do trabalho precário, da fome, da miséria, da desigualdade, destruição dos serviços públicos, a explicação de liberais como João Amoedo, aquele fascista de sapatênis, é que o governo não cortou o suficiente, né? Precisa de mais austeridade fiscal. Então a gente precisa entender um pouco os mitos que envolvem essa ideia. Primeiro, para falar de austeridade fiscal, a gente vai ter que falar um pouco de teoria política. Existe um pensador chamado Hegel, que é um pensador muito próximo ali da tradição marxista, e Hegel desenvolveu a ideia de que a sociedade civil burguesa, ou seja, o reino da economia, Hegel compreendia a sociedade civil diferente do que a gente entende hoje. A sociedade civil ela é cindida em interesses antagônicos, ou seja, ela está dividida em antagonismo, numa espécie de guerra de todos contra todos, como na metáfora lá do Thomas Hobbes, né, do Leviatã. E aí, essa sociedade civil não tem capacidade de expressar os interesses coletivos, da universalidade, da eticidade, que é uma forma como Hegel compreendia, uma espécie de harmonia entre o interesse coletivo e a forma de organizar a sociedade humana. O Estado seria esse representante da eticidade, do universal, da harmonia. Então, caberia ao Estado remediar as contradições presentes na sociedade civil. Hegel não coloca muito destaque nisso, mas dentro dessa reflexão filosófica e de teoria jurídica e do Estado, está compreendido também a ideia de que as desigualdades materiais da sociedade civil burguesa deveriam, de alguma forma, ser remediadas pelo Estado, esse reino da eticidade. Como a gente bem sabe, os liberais, durante todo o século XVII até o final do século XIX, negavam qualquer interferência do Estado na economia que fosse perturbar o domínio absoluto da propriedade privada, né, da burguesia. Então, Alex Tocqueville, famoso liberal, autor do livro A Democracia na América, ele era contra a regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas, assim como era contra a proibição de crianças trabalharem nas fábricas. Esse também era o caso do liberal Herbert Spencer, que era colunista da revista The Economist e é considerado, segundo Eric Hobsbawm, o pensador liberal mais importante da Europa na sua época. Ele também era contra qualquer forma de interferência no Estado como limitação na jornada de trabalho. Os liberais tiveram que aceitar isso a contragosto por causa do movimento operário que foi crescendo muito, especialmente a partir da segunda metade do século XIX. Adiantando um pouco a história, a gente sabe que veio a crise de 29, né, com a quebra da Bolsa de Nova York, e que o liberalismo, na sua versão pura, na sua versão mais hard, que nega qualquer interferência do Estado na economia, em prol, é claro, das classes populares, ele perde força.
De um lado você tem a União Soviética, né, construindo a primeira experiência socialista do mundo. Do outro lado você tem a força do keynesianismo crescendo muito, em que o grande exemplo é o New Deal dos Estados Unidos, que foi um programa maciço de investimento público para recuperar a economia depois da Grande Depressão. Ao final da Segunda Guerra Mundial, até como forma de responder ao avanço da força do movimento comunista e das experiências socialistas, a Europa adota o estado de bem-estar social, né, em uma política macroeconômica keynesiana, a ideia de que o Estado deve, por exemplo, fazer investimentos para gerar pleno emprego, ou que o Estado deve garantir saúde e educação para todas as pessoas. E mesmo os Estados Unidos, que nunca tiveram propriamente um estado de bem-estar social, a ideologia keynesiana, a política keynesiana tinha muita força lá. Isso muda, como a gente bem sabe, a partir dos anos 70, né, com a contra-revolução neoliberal e neocolonial comandado pela Margaret Thatcher e pelo Ronald Reagan, que inclusive, nunca é demais lembrar, eram dois racistas e apoiadores do apartheid sul-africano. Pois bem, esse neoliberalismo ele prometia um aspecto positivo na sua ideologia. Repare bem, o neoliberalismo afirmava que o Estado é ineficiente, a intervenção estatal na economia é ineficiente e que o mercado, que se autorregula, iria promover maior crescimento, redução das desigualdades, maior desenvolvimento científico-técnico, ia facilitar o acesso a bens de consumo, reduzir a pobreza, a miséria e por aí vai. O neoliberalismo, nesse primeiro momento histórico, ele tem um elemento de promessa positiva, ele promete melhorar a vida das pessoas. Inclusive, ele não negava a permanência de atividades estatais em setores como saúde e educação. Justamente, o discurso neoliberal dizia que o Estado tem que ser demitido da produção, então vamos privatizar todas as empresas públicas na área do petróleo e gás, indústria automobilística, transporte, energia elétrica, telefonia e por aí vai, e vamos concentrar a atuação do Estado na promoção de direitos sociais, tal como saúde, educação e cultura. Como a gente bem sabe, essas promessas neoliberais estavam erradas, eram pura ideologia burguesa, além de não entregar melhora no emprego, nos índices de desigualdade social, pobreza, miséria, fome, o nível de crescimento econômico na era neoliberal é muito baixa, inclusive se comparado com o período anterior. E aí a promessa positiva do neoliberalismo teve que sair um pouco de cena. Só que repare bem, é necessário alguma ideologia, alguma força política articulada para fazer com que a classe trabalhadora pare de reivindicar mais saúde, mais educação, mais transporte, mais cultura, mais segurança a partir da esfera pública. Hegel, lá atrás, quando ele falou que o Estado era o reino da eticidade, da universalidade, que ele iria corrigir as contradições da sociedade civil, essa filosofia foi incorporada pelos estados burgueses a partir da pressão, como eu já disse, da União Soviética e do movimento comunista. Então, nos países capitalistas centrais, se prometeu que o Estado, sem acabar com o capitalismo, ia acabar com a pobreza, com a miséria e com a fome. O neoliberalismo diz que isso ia ser feito pelo mercado. O mercado não conseguiu fazer isso. Então a gente precisa de uma ideologia que diga para você, para minha mãe, para o meu tio, para o meu vizinho, para o seu pai, para o seu namorado, para o seu irmão, que não vai ter saúde de qualidade para todo mundo, que não vai ter educação de qualidade para todo mundo, que o transporte não vai ser gratuito, que não vai ter passe livre. Porque imagina, por exemplo, um desses comentaristas de economia, Mira Leitão. Imagina Mira Leitão chegando lá na televisão e dizendo assim: gente, o Estado tem que cortar dinheiro da saúde pública. O Estado não pode investir no SUS. Porque quanto mais o Estado investe no SUS, menos dinheiro ganha a Unimed. Menos dinheiro ganha os planos de saúde privado. A gente precisa abrir cada vez mais mercado para os planos de saúde privados. Então tem que cortar dinheiro da saúde. Ou então imagina o Sadenberg, né, do Jornal da Globo, chegando e dizendo assim: gente, tem que cortar dinheiro da educação. Não dá para investir em universidade pública, escola técnica pública, creche pública. A gente precisa que os grupos privados de educação ganhem dinheiro. Então a gente precisa que o GGE, o Santa Maria, esses colégios privados tenham mercado. Se a escola pública for muito boa, as escolas privadas perdem mercado. Eles não vão falar isso, né? Inclusive, essa foi uma dica que me foi dada pelo Davi De Castro, que é economista da bancada do PSOL. Ele trouxe esse exemplo que eu achei muito bom. Nenhum economista burguês vai dizer isso, ó.
tem que cortar direitos sociais, tem que cortar investimento público, porque toda vez que o público recua, abre um nicho de lucratividade para o privado, percebe? Então, cada corte na saúde, na educação, no transporte, na infraestrutura, abre uma potencial oportunidade de lucro para as empresas capitalistas. Então, como é que a gente vai justificar essa negação da demanda por serviços públicos? Como é que a gente vai negar, inclusive, e controlar as demandas populares para o Estado que a ideologia burguesa diz que vai resolver todos os problemas, né? Um artigo 5º da Constituição Brasileira promete saúde, promete educação, cultura, lazer, segurança, etc, etc. Como é que a gente faz isso? Bem simples. A ideia da austeridade. Acabou o dinheiro. Veja que plano perfeito, né? Todos os governantes querem melhor saúde, só que eles não podem dar uma melhor saúde porque não tem dinheiro suficiente para a saúde. Eles também querem uma melhor educação, mas também não tem dinheiro, uma melhor segurança, um melhor transporte, uma melhor proteção do meio ambiente, mas olha só, não tem dinheiro para nada. Tem um programa de um liberal que eu sempre assisto, que é o Reinaldo Azevedo, né? Reinaldo Azevedo, ele paga agora de liberal progressista e ele sempre fala que é a favor de saúde, de educação, do Estado se concentrar nessas áreas. Mas, ao mesmo tempo, ele repete todo dia no programa dele a ideia que o governo gastou muito no período anterior e que não tem dinheiro hoje. Se não tem dinheiro hoje, não pode, por exemplo, garantir que todo jovem, todo trabalhador, trabalhadora brasileira tem uma vaga na universidade pública, porque não tem dinheiro para construir. E aí vem as universidades privadas. Entendeu a função da austeridade? Ela serve como um instrumento para controlar as demandas redistributivas da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é explorada no reino da produção, só que existe também a circulação de riquezas. A partir das demandas por serviços públicos, por direitos sociais, a classe trabalhadora está disputando uma parte dessa riqueza que foi produzida a partir da sua exploração e que circula na sociedade. Quando você coloca como ideologia central a ideia que não tem dinheiro para investir, o que você está fazendo é negar à classe trabalhadora a legitimidade política, histórica das suas reivindicações por melhores condições de vida, afinal, não tem dinheiro. Aí você que está assistindo esse vídeo, que talvez seja um pouco liberal, possa perguntar, mas Jones, não tem dinheiro mesmo. Será que não tem dinheiro? Vamos lá. Veja, é fundamental entender que o Estado brasileiro é um Estado com soberania monetária. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que o Brasil imprime a sua própria moeda. E aí não é a partir de impostos que o Estado brasileiro financia seus gastos, porque é o próprio Estado que imprime o real. Então veja, não faria inclusive nem sentido do ponto de vista lógico, essa é uma sacada que eu vi inclusive num vídeo do Humberto Matos, do Sai da Matrix, você imaginar que o Estado imprime o dinheiro e a partir disso o dinheiro é usado pelos agentes privados, pelas famílias e empresas, sendo que esse Estado, depois que ele mesmo produz o dinheiro, ele precisa arrecadar o dinheiro a partir de impostos para depois investir. Não é assim que funciona. Eu não vou tentar explicar como é que funciona o processo de financiamento de um Estado com moeda soberana, porque isso faria um vídeo muito grande. E já tem vários materiais do Humberto, do Sai da Matrix, explicando isso, que eu vou colocar na descrição. E vou colocar também um artigo do professor Franklin Serrano, em que ele explica como o governo gasta e como o governo cria moeda. Essas reflexões estão no âmbito do que se conhece como Teoria Monetária Moderna, a MMT, que tem várias contribuições para pensar a política fiscal, política econômica de maneira geral, embora tenha algumas limitações muito graves, entre elas a falta de Marx nas reflexões. Mas o que é importante? Veja, o Estado brasileiro ele não fica sem dinheiro, compreendendo dinheiro como real. O Estado brasileiro ele emite, ele produz o real, ele produz a sua moeda nacional. Então não existe um limite fiscal para o Estado gastar em reais. Como assim um limite fiscal? O Estado brasileiro nunca vai ficar sem reais para gastar, porque ele produz o real, a moeda real. Aí alguém pode pensar assim, mas Jones, se o Estado gastar demais imprimindo dinheiro, mil aspas aqui, vai gerar inflação. Não necessariamente. A inflação vai vir se a gente atingir um ponto em que toda a capacidade produtiva do país está ativada e aí existe um excesso de demanda, ou seja, as pessoas, as empresas, as famílias estão demandando mais serviços e produtos e a capacidade de produção instalada do país hoje não consegue atender. Então existe um hiato entre demanda e produção. Aí sim pode surgir inflação. Esse é o caso do Brasil hoje? Não.
Nós temos mais de 14 milhões de desempregados, nós temos várias e várias pessoas sem casa, nós temos indústrias que estão funcionando com apenas 30, 25, 40% da sua capacidade, você tem empresas fechando a rodo, lojas fechando a rodo, pessoas que estão precisando de atendimento de saúde, de melhora de serviços de infraestrutura, de melhora de serviços de água, esgoto, distribuição de energia elétrica e por aí vai. Então, o Estado brasileiro, ele pode coordenar investimentos, gastar em moeda nacional, desde que os bens e serviços necessários para esses investimentos estejam disponíveis na economia brasileira, principalmente. Como assim? Vou dar um exemplo bem básico. Pernambuco tem 14 mil obras paradas. A construção civil é um setor de baixa complexidade tecnológica em que os insumos, as matérias-primas para a atividade da construção civil, cimento, areia e por aí vai, são produzidos nacionalmente, comprados em reais, não passam tanto pelo circuito do dólar, pelo mercado mundial. A gente não precisa importar areia para construir, a gente não precisa importar pedra, a gente não precisa importar cimento, pá, escavadeira, e enfim, por aí vai. Então o Estado brasileiro hoje ele tem plena capacidade de fazer uma série de investimentos na área de construção civil, reativar obras de infraestrutura e de transporte parada, fazer um programa de construção de moradia popular e a partir disso gerar emprego, gerar renda e melhorar a vida das pessoas, por exemplo, garantindo casas mais dignas. Assim como o Estado brasileiro pode muito bem melhorar os serviços de educação construindo creches. Recentemente saiu um levantamento do Tribunal de Contas da União mostrando que as famílias brasileiras, por falta de vaga na creche para deixar seus filhos, gastam por ano 6 bilhões de reais. Porque eles não têm um serviço público que atenda satisfatoriamente a necessidade de deixar as crianças numa creche enquanto vão trabalhar, estudar e por aí vai. Ou seja, existe uma série de necessidades que podem ser supridas a partir da mera decisão de investir para reativar a economia. E por que isso não é feito? Tem algumas coisas aqui que são importantes. Como eu já disse, a função da austeridade é garantir com que o Estado não tem uma atuação de política econômica para atender as necessidades das pessoas, mas sim as necessidades do capital. Assim como cortar constantemente direitos sociais, reduzir serviços públicos, é fundamental para formar nichos de mercado para acumulação capitalista, para acumulação privada. Aliado a isso, existe um problema, que é o problema do limite disso. Porque repare bem, se a população brasileira, a maioria da população, passa a entender que o Estado brasileiro pode e deve investir para, por exemplo, garantir casa digna para todo mundo, por que não um trabalhador depois não vai querer que se garanta saúde para todo mundo, nacionalizando os hospitais privados, estatizando eles? Por que não depois a população não vai querer passe livre para todos e vai cobrar que o Estado, por exemplo, construa uma empresa de ônibus melhor que as empresas privadas? Percebe? Há um perigo de lógica aqui, porque se cada vez mais áreas da vida social se tornam áreas que são compreendidas como direito e não como um espaço de negócio, ou seja, você se acostumar cada vez mais a não pagar por coisas essenciais da sua vida. Não pagar diretamente com uma transação mercantil, mas como um serviço público essencial para a vida humana. Por que não estender essa lógica? Percebe? Então, a lógica dos direitos não é que a gente vai aumentando os direitos e vai gerar revolução, vai gerar socialismo. Não é isso. Mas a lógica dos direitos, ela gera uma compreensão política. Aliás, ela pode gerar uma compreensão política complicada do ponto de vista da classe dominante nos trabalhadores. Porque eles podem querer estender a ideia de, por que eu vou pagar por isso? Os trabalhadores podem pensar, por exemplo, se a Petrobras é pública, por que eu pago tão caro pelo gás de cozinha? Se o Estado tem capacidade de garantir creche para todo mundo, por que eu estou pagando creche? Por que eu estou pagando escola? Por que eu estou pagando saúde? Por que eu estou pagando por cultura, por segurança? E assim vai. Então, essa demanda da classe trabalhadora e, de maneira geral, até uma demanda da economia, não pode ser atendida porque isso é um risco para a classe dominante. Tem um texto clássico do Michael Kalleck, que é Aspectos Políticos do Pleno Emprego, que o Kalleck, ou Kalesch, como decidirem pronunciar, ele faz um debate muito interessante, que ele fala assim, do ponto de vista ideal da economia capitalista, era melhor para o capitalista que a economia estivesse sempre em pleno emprego, né? A maioria dos trabalhadores estivessem empregados. Por quê? Os trabalhadores empregados têm salário, têm renda, portanto, o mercado do consumidor maior,
portanto, a possibilidade de vendas de bens e serviços, de mercadorias cada vez maiores, não é isso? Só que o Kalec fala assim, só que isso tem um problema, que é, quanto mais alto está o nível de emprego, mais força tem um protesto sindical, menos a ameaça de demissão tem um aspecto disciplinador sobre a classe trabalhadora, porque quando o nível de emprego está muito alto, o desemprego está só em 2%, 3%, a força de dizer assim, você vai ser demitido se você fizer greve, se você cobrar melhores salários, se você cobrar melhores condições de trabalho, diminui. O nível de emprego está muito alto. Então isso fortalece a classe trabalhadora e isso faz com que na fábrica, nas empresas, na firma, o trabalhador reivindique cada vez mais porque ele está em situação melhor. Os capitalistas não aceitam isso. A sua disciplina, o controle sobre a classe trabalhadora na fábrica, na empresa, é um aspecto inegociável para eles. Por isso que, volta e meia, a classe dominante está defendendo uma política de austeridade, de cortes de gastos brutais, porque ela quer uma taxa de desemprego alta. Porque quanto mais alta a taxa de desemprego, menos força tem os sindicatos, menos força tem a classe trabalhadora organizada. Saiu recentemente uma pesquisa do Diese mostrando que o número de greves em 2019 comparado com 2018 caiu mais de 20%. Ou seja, quanto mais alto está o desemprego, menos greves, menos reivindicações, menos força a classe trabalhadora tem. Então, a burguesia propriamente, ela não gosta de crescimento econômico, ela gosta de taxa de lucro. Se o seu lucro estiver sendo mantido, não importa se a economia está crescendo só 1%, 2%, para ela está ótimo. O que não pode é a classe trabalhadora estar com força no chão da fábrica para reivindicar, e o que não pode também é a classe trabalhadora achar que é possível desmercantilizar cada vez mais esferas da vida. Ver que saúde é um direito, que educação é um direito, que transporte é um direito e que não podem ser pagos, não podem ser mercantilizados, não podem ser fontes de lucro. Compreendeu a lógica? Essa contribuição é muito importante para entender que não acaba o dinheiro. O Estado brasileiro não fica sem dinheiro, não fica sem reais. Agora, isso não significa, a partir dessa argumentação, que eu concorde com tudo que algumas pessoas que são próximas da MMT dizem. Por exemplo, eu acho esdrúxula a comparação entre Estados Unidos, Japão e Brasil, mostrando que os Estados Unidos têm uma dívida que é muito superior ao PIB, o Japão tem uma dívida pública que é 200% maior que o PIB, e, portanto, o Brasil pode se endividar indefinidamente. Não é bem assim. Os Estados Unidos são um país central do capitalismo, que, dentre outras coisas, imprime o dólar, que é a moeda mundial do capitalismo, é reserva de valor mundial. O Japão também é um país central do sistema capitalista. A comparação, sem qualquer mediação e explicação, entre a dinâmica de política econômica de um país central do capitalismo e de um país periférico, está errada. Aliado a isso, o fato de que não existe restrições para gasto em moeda nacional, desde que os bens e serviços tenham capacidade de ser produzidos internamente de maneira primordial, não significa que nós não tenhamos um problema muito sério de regressão da estrutura produtiva do Brasil. O Brasil é cada vez mais um país que é primário exportador e que importa bens, produtos essenciais para a nossa população, porque tudo que tem algum nível de complexidade tecnológica no Brasil está sendo desmontado, entregue às multinacionais. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil já é o terceiro país do mundo com mais terras na mão de estrangeiros. Assim como empresas que têm alguma importância no mercado mundial e que têm uma alta densidade tecnológica, como a Embraer, foram entregues agora para a Boeing norte-americana, e as fábricas daqui vão ser desmontadas, toda a tecnologia levada para os Estados Unidos. Então o fato de termos capacidade de fazer uma política de investimentos públicos ativo, porque o Estado brasileiro tem soberania monetária, não faz com que o problema da regressão da estrutura produtiva do país não exista, não faz com que, inclusive, não seja preciso nacionalizar o sistema bancário. Isso é muito importante. Recentemente eu estava conversando até com o David De Castro sobre isso, que é, a China, quando você olha para a política econômica da China, ela tem déficits fiscais permanentes desde os anos 90 até hoje, ou seja, segundo a visão liberal, a China está gastando muito mais do que ela arrecada e ela deveria estar quebrada. Não é isso que acontece. Mas a China consegue fazer isso, dentre outras coisas, porque ela passou por uma revolução socialista e porque ela nacionalizou. O sistema bancário da China é basicamente nacionalizado e o crédito está controlado nas mãos do Estado. A gente não vai conseguir fazer uma política fiscal ativa, uma política de investimentos públicos soberana por muito tempo, enquanto o Bradesco, o Itaú, o Banco Safra, o Santander,
mandarem no mercado de crédito brasileiro, tiveram uma capacidade de controle muito grande sobre a economia brasileira. Então a defesa de uma política de investimento público, que é central nessa conjuntura, a gente precisa cada vez mais defender a retomada do investimento público, a revogação, a derrubada da Emenda Constitucional 95, também conhecida como PEC da Morte, que congela por 20 anos os investimentos públicos. A gente tem que defender os investimentos públicos, compreendendo que o Estado não fica sem dinheiro, que isso é uma balela, que isso é uma ideologia liberal, mas sem perder de horizonte que a gente precisa de transformações estruturais, radicais, de uma revolução brasileira, que sem nacionalizar o sistema bancário, sem expropriar os setores fundamentais da economia brasileira, sem começar um processo de planificação da economia, sem instituir o controle de capitais, uma reforma tributária agressivamente progressiva que incida sobre renda, patrimônio, consumo de luxo e tire os impostos sobre o consumo popular, sobre a classe trabalhadora e as classes médias, sem essas e outras medidas a gente não vai conseguir ir muito longe. Então, em resumo, não acabou o dinheiro, isso é uma ideologia liberal, e liberal, como sempre, só fala merda. Então aí, juntinho com os fascistas, né, apoiando essa ideologia ultraliberal do Paulo Guedes, porque não tem separação entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro não, viu? Onde tem ultraliberalismo, é necessário um neofascismo para controlar a insatisfação social. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de olhar os materiais na descrição do vídeo que eu vou deixar aqui. Também não esqueçam de escutar o Revolu Show, o melhor podcast da América Latina, do Brasil e da China. Qualquer dúvida também, chega lá no meu Instagram. Não, mas o Brasil é uma coisa especial dentro da América Latina, né, Jorge? Vamos entender que... É tipo assim, quando a gente fala do Brasil, a gente fala primeiro de quê? Pernambuco, que é o melhor estado do Brasil, né? Isso é meio óbvio, né? Não deixe também, se você tiver alguma dúvida, de ir lá no Instagram, mandar uma pergunta, a gente tá sempre respondendo. Eu só não mando pergunta de 2 horas da manhã no domingo, porque aí fica mais difícil de responder. E até a próxima.